E aí, galera, beleza? Aqui é o nosso canal Pivo Ajude-me. Nessa aula a gente vai ver para que serve o dunder, o método mágico, o método especial, contains. Olha aqui, eu criei uma lista aqui, certo? E agora, se eu colocar aqui 3 em L, ele vai me responder true. Agora eu coloco um integer, aí ele me responde false. E aqui é sempre chamado, quando você faz isso, o método mágico, o dunder contains, né? Você também, o Python basicamente faz isso aí, né? Ele chama o dunder, tudo que acontece aqui. Basicamente é tipo, vamos dizer, esse aqui é fake, vamos dizer, para o usuário, fica mais, vamos dizer, legível, mas aqui ele está chamando simplesmente esse método, porque Python, tudo é um objeto, e objetos comunicam entre si com métodos. Beleza. Então, olha aqui. Aqui em cima, eu também tenho uma lista especial. Aqui, o conteúdo, mesma coisa. Né? E como você está vendo aqui, e também é uma lista. Só olha aqui. 3 em C. Funciona. Agora eu vou colocar integer 3 em C. Também funciona. Agora eu coloco um número que não tem. False. Como eu fiz isso? Eu fiz uma subclasse de lista. Eu defini meu próprio contains, né, para ter um outro comportamento. Bora lá, vamos ver como fazer isso. Extremamente poderoso e útil. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é vamos importar from ast import literal evil. Né? O negócio é extremamente legal porque ele tenta, a partir de uma representação de um string, criar uma variável. Olha aqui. Olha aqui. A gente coloca, por exemplo, aqui um string. A gente coloca 3. Né? E agora vamos colocar type. Isso aqui que ele está fazendo. Né? E ele está convertendo isso. Eu coloco outra coisa, float. Entendeu? Então, e também existe eval. Ok? Isso faz a mesma coisa. Só que o ast é mais seguro. Porque o literal eval, ele executa qualquer coisa. Você consegue formatar o HD com isso, deletar arquivos, entendeu? Então, é mais seguro usar o literal eval quando você puder. Né? Quando você faz em casa, seu próprio código, você só mexe com esse código, ninguém mais. Né? Você pode usar eval também. Né? É só que quando você, sei lá, deixa rodar num servidor, alguma coisa, outras pessoas têm acesso a esse negócio, aí fica complicado, né? Então é mais seguro literal eval. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos criar uma classe, sei lá, ContainsList. E a gente vai herdar de lista. Se você não souber como funciona essa parada de criar uma classe e herança em Python, que isso é crucial para entender Python, e tem uma aula sobre isso, eu vou colocar lá em cima. Né? Bom, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar def contains. Ok? E agora, como você está vendo aqui, a gente está substituindo o método que já foi declarado anteriormente. E agora a gente vai fazer o seguinte. Bom, tenta fazer primeiro do seu jeito, e depois, se não der, a gente vai fazer uma verificação a mais. Então a gente coloca, sei lá, contains. A gente vai colocar aqui super contains e o item. Então, o que esse faz? Esse negócio basicamente está chamando o método original, né? Que tem na lista padrão, basicamente. E aí tenta se ele consegue fazer uma coisa. Agora, a gente vai fazer o seguinte. If not contains. Então, se ele não encontrou, a gente vai dar uma verificada adicional. Então, vamos fazer um loop for element in self, né? Rodando tranquilamente pelo loop, mesma coisa, aqui é self, porque é uma lista, então a gente faz um loop aqui para uma lista. Né? E agora, o literal eval, ele vai dar bastante erros quando passa outra coisa para ele. Olha aqui. Vamos colocar um integer. Né? Então você pode ou fazer isso com value error, ou sei lá, com type error, depende, né? Mas vamos fazer uma coisa em geral aqui.
Eu tenho uma aula sobre try except, ok? O geral é tipo except, exception, aí lá, sei lá, tipo, né? No jeito mais bonito, mas provavelmente tem aqui várias exceptions que podem acontecer aqui. If literal eval de elemento é igual nosso item, então a gente vai return true, ok? Agora a gente coloca aqui except exception, né? Generalizado aqui. Então a gente vai colocar continue. Então se você encontrar um erro, se não der certo, então vai rodando. Beleza. Então, e no final das contas, então a gente vai colocar simplesmente return contains. Então, se não acontecer nada aqui dentro, ok, a gente vai simplesmente retornar o resultado original desse negócio. E esse aí já vai funcionar. Então, a gente vai criar aqui uma lista, ok? Qualquer nome. So, e agora a gente vai colocar 3 em C, true. 3 em C, true. 4 em C, false. 4 em C, false. Né? E funciona perfeitamente. E se você quiser criar, sei lá, um NumPy array, ou qualquer coisa, vai funcionar perfeitamente, porque é uma subclasse de lista, entendeu? Então, é completamente compatível, porque você agora tem todas as outras coisas que uma lista tem. Né? Você faz aqui, append 4, a gente vai fazer isso de novo, agora funciona, entendeu? Porque a gente mudou o dunder, e como você está vendo aqui, os dunders são extremamente poderosos, né? E é basicamente o jeito como o Python funciona, por isso é muito importante entender os dunders, entendeu? Bom, muito obrigado por assistir, tem mais aulas sobre isso, né? Assiste todos e a gente vai se ver na próxima aula, né? Tchau, tchau!